O cálculo das curvas de remanso consiste em resolver a EDO do escoamento permanente gradualmente variado. As soluções analíticas para essa EDO são muito raras e, por isso, precisaremos de algum método numérico. O método de Runge-Kutta de quarta ordem é, entre todos, o que combina uma excelente precisão e custo computacional relativamente baixo para esse problema. Antes, entretanto, vejamos o método de Euler, ou de Runge-Kutta de primeira ordem, que é muito mais simples. Observem que a solução da EDO é h em função de x. A declividade da linha de energia e o número de Froude são funções de h. Para a realização dos cálculos de IF, é necessário adotar alguma equação do regime permanente e uniforme, como a equação de Darcy-Weisbach ou a equação de Manin, escritas aqui. O número de Froude também precisa ser escrito, já que ele depende de h. O método de Euler empregado para resolver esta EDO substitui a derivada dh dx por uma aproximação igual a hi mais 1 menos hi sobre ΔX, como indicado aqui. Notem no gráfico que a solução começa com o conhecimento de um valor de h em uma seção de controle. Usando a linguagem matemática, estamos resolvendo um problema de valor inicial, geralmente chamado de PVI. Com o h1, pode-se calcular o h2. Com o h2, calcula-se o h3, e assim por diante. Para generalizar a formulação, usamos os índices I e I mais 1. O método empregado será do tipo explícito, ou seja, as grandezas presentes no segundo membro da EDO serão calculadas com o valor de HI e não com o valor de HI mais 1, o que transformaria o método em implícito. Empregando a equação de Darcy-Weisbach, podemos escrever a seguinte equação algébrica. Com a equação de Manin, a EDO assume a seguinte forma. O emprego da equação de Darcy-Weisbach é mais frequente para o projeto de canais de sistemas extravasores de barragens, enquanto a equação de Manin é mais empregada para a simulação de escoamentos em canais de drenagem urbana e rios. O método desenvolvido por Runge-Kutta tem como origem a série de Taylor e pode ser deduzido para que tenha primeira ordem, sendo semelhante ao de Euler. Eles também apresentaram métodos de ordens 2, 3 e 4. O método de quarta ordem apresenta uma excelente precisão e baixo custo computacional, sendo preferido para a maioria das soluções de EDOs e sistemas de EDOs. Vamos entender ou relembrar como esse método é utilizado. Aqui está a equação diferencial ordinária. O valor de h em x mais ΔX é calculado após o cálculo de 4 aproximações para a função de x e h, indicada ao lado como f de xi e hi. Essas 4 aproximações são somadas, conforme indicado, e a soma é dividida por 6, como se fosse realizada uma média ponderada. Os pesos decorrem da dedução realizada com a série de Taylor. O Psi1 é igual à função f calculada com a informação da condição de contorno em uma seção de controle. Em seguida, torna-se possível o cálculo de Psi2 em xi mais ΔX sobre 2. Observe que é necessário o cálculo de Psi1 para que seja calculado o Psi2. Com o valor de Psi2, mais uma derivada é calculada em xi mais ΔX sobre 2, indicada como Psi3. Com o valor de Psi3, pode-se calcular o Psi4 em xi mais ΔX. Esses 4 valores de Psi, que correspondem a 4 aproximações para a derivada dh dx, são então utilizados para o cálculo de h em xi mais ΔX com a equação anterior. Feito isso, o procedimento de integração numérica prossegue da mesma forma até o final do intervalo de integração considerado. Vamos estudar agora um método de localização do ressalto hidráulico. Considere um canal como esse, de fraca declividade, com uma comporta montante e uma queda brusca jusante. Se a abertura da comporta for inferior à altura crítica, o escoamento originado a partir dela será supercrítico e com a forma definida pela curva M3. A curva M3 pode alcançar o final do canal, fazendo com que todo o escoamento sobre o canal seja supercrítico, desde que ele seja curto. Para um canal longo, o escoamento alcançará profundidades muito altas, próximas ao nível crítico, e tombará para a montante, levando à formação de um ressalto hidráulico no canal. Se ocorrer essa situação descrita, a montante do ressalto ocorrerá uma curva M3 e a jusante uma curva M2, que passa pelo nível crítico um pouco antes da queda brusca, como estudado no capítulo sobre energia específica.
Para calcular a localização do ressalto, é necessário calcular as curvas M3 e M2. A curva M3 começa na seção contraída jusante da comporta e se estende teoricamente até uma altura próxima à altura crítica. O cálculo da curva M2 tem início na seção de controle com altura crítica, situada a jusante e pode alcançar o nível uniforme a montante. Recomendo que aproximem para mais a altura crítica devido às possíveis instabilidades numéricas que podem ocorrer empregando a altura crítica ou um valor muito próximo a ela. Além dos cálculos de M2 e M3, devem ser calculadas as alturas conjugadas de M3 e elas devem ser traçadas no mesmo gráfico. Dessa forma, a interseção dessas alturas conjugadas com a curva M2 indicará a localização do ressalto hidráulico. O comprimento do ressalto não é previsto com essa metodologia, ou seja, ele aparece como uma descontinuidade entre os níveis supercrítico e subcrítico. Considere um vertedor de barragem com soleira normal tipo Krieger e coeficiente de descarga C igual a 1,85, largura de 5 metros, carga sobre a soleira H igual a 1,2 metros e que descarrega a água em um canal retangular horizontal de mesma largura, rugosidade N igual a 0,020, comprimento de 120 metros e que termina em uma queda brusca. O nível d'água no reservatório está na cota 678,2 metros e o fundo do canal na cota 671,7 metros. Determine o perfil da linha d'água, indicando as curvas de remanso que ocorrem e calcule a que distância do pé do vertedor se localiza o ressalto hidráulico. Despreze as perdas de carga do escoamento pelo vertedor. Vamos iniciar a solução do problema desenhando um perfil longitudinal com base no enunciado e no assunto estudado. Observem o vertedor seguido de um canal de queda inclinado e um canal horizontal com uma queda brusca jusante. A montante do vertedor é indicado o nível d'água no reservatório e a sua carga hidráulica, necessária para o cálculo da vazão. No canal horizontal foram desenhadas as curvas H3 e H2, além da curva de alturas conjugadas de H3 e a previsão da localização do ressalto sobre o canal. O nosso objetivo é calcular essas curvas, mas antes precisaremos determinar a vazão, a altura crítica e a altura de escoamento no início do canal horizontal. O cálculo da vazão é indicado aqui, com o coeficiente de descarga fornecido, a largura da soleira e a carga sobre a soleira. Com a vazão calculada, podemos determinar a vazão específica e a altura crítica. A altura de escoamento no pé do vertedor será calculada de forma aproximada com a equação da energia, escrita entre as seções com superfície livre na cota 678,2 metros, a montante do vertedor, e a seção no pé do vertedor, com cota de fundo do canal igual a 671,7 metros, desprezando a perda de carga e a carga cinética de aproximação. Multiplicando toda a equação por h ao quadrado e organizando os termos, identificamos uma equação do terceiro grau, cuja solução pode ser obtida, por exemplo, com o solver do Excel. A altura calculada, h igual a 0,22 metros, corresponde ao escoamento supercrítico, com FRUD igual a 7,52. Agora vamos abrir o Excel para que sejam calculadas as curvas de remanso e a localização do ressalto hidráulico. Nas primeiras células foram digitados os dados necessários para a solução dessa parte do problema, ou seja, a largura de fundo B, a altura de escoamento no pé do vertedor, H1, com um asterisco para destacar que ela não é necessariamente a altura conjugada do ressalto hidráulico, a altura crítica representada com HC, o coeficiente de Manning, N, e a vazão Q, e o zero, que é igual a zero, já que o canal é horizontal. Para a integração numérica com o método de Euler aplicado à EDO do escoamento permanente gradualmente variado, destacada no quadro amarelo, precisaremos estabelecer um valor para ΔX. Esse valor de ΔX é utilizado para o cálculo dos valores de H indicados, começando em x igual a zero para a curva H3. Na coluna ao lado, são calculados os valores de H, iniciando em H1 asterisco, que é igual a 0,22 metros. Com esse valor, pode-se calcular a área molhada e o perímetro molhado. Com base nesses valores em x igual a zero, podemos calcular H em x igual a ΔX, digitando a EDO discretizada com o método de Euler. Ela foi digitada na coluna de H, abaixo de 0,22 metros. Nesse estágio da solução numérica, a planilha pode ser utilizada de forma automática com o recurso de arrastar as células.
Você deve arrastar até que a altura de escoamento se aproxime da altura crítica, produzindo uma curva semelhante a esta em azul. Será sempre necessário encontrar um ΔX que corresponda a uma solução numérica convergente, que neste caso pode ser avaliada com a situação na qual ela não seja modificada em algarismos significativos quando o ΔX é reduzido. O próximo passo consiste em calcular os números de Froude para os diferentes valores de h e, com esses valores de Froude e h, calcular as alturas conjugadas correspondentes à equação de Bélanger, já que o canal é retangular. O resultado desses cálculos, sob a forma de gráfico, deve ficar com a aparência da linha tracejada indicada aqui. A segunda curva de remanso a ser calculada é do tipo H2, portanto subcrítica e com seção de controle a jusante. A seção de controle corresponde ao escoamento crítico. Como o escoamento crítico leva uma divisão por zero na EDO, aproxime a altura crítica de 0,845 metros para 0,85 metros, o que não implica prejuízos para a precisão da solução. Observem que, neste caso, o x correspondente à altura crítica é igual a 120 metros. O cálculo de x deve ser feito a partir de 120 metros, subtraindo o ΔX para cada seção. Em relação à construção das demais colunas, apenas uma modificação será necessária em relação ao que foi feito para a curva H3. Você deve empregar um ΔX negativo, já que a curva de remanso é subcrítica e o cálculo é feito de jusante para montante. Você pode arrastar as células até que o x seja igual a zero. O resultado obtido é essa curva vermelha. A interseção da curva vermelha com a curva tracejada das alturas conjugadas é a localização do ressalto hidráulico obtida com esta metodologia, que resultou igual a 40 metros. Verifique se essa solução é alterada quando o ΔX é maior e menor em relação ao escolhido. Resolva o mesmo exercício com o método de Runge-Kutta de quarta ordem e verifique a influência do valor de ΔX em relação ao empregado com o método de Euler. Aqui estão as principais referências sobre esse assunto. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.